Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Gil Cardinale. E hoje nós vamos conversar acerca de obsessão e desobsessão. Vamos iniciar o módulo 1. Temos 4 módulos na nossa casa, um a cada semana. E hoje nós vamos falar sobre o que é obsessão. Mas antes de qualquer trabalho na nossa casa de amor, nós iniciamos com a prece. Então, elevemos nosso pensamento a Deus. Pensemos no Mestre Jesus neste momento. E vamos à nossa prece. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e amor, Mestre Jesus, nosso amigo e nosso irmão, abençoa cada um de nós aqui presentes e aqueles que estão assistindo. Que o amor esteja em nossos corações, que teus ensinamentos sejam o nosso norte e que possamos, Senhor, nos curar de nossas dores espirituais e físicas, segundo o teu entendimento, seguindo o teu amor conosco. E é assim, debaixo da tua luz e da tua paz, que iniciamos nossa conversa da noite. Graças a Deus. Muito bem. Então vamos conversar sobre obsessão e desobsessão. Primeira coisa é nos perguntar. São 4 perguntinhas básicas que a gente vai fazer hoje. O que é obsessão? Por que tanta obsessão? Qual a utilidade da obsessão? E de quem é a culpa da obsessão? Primeira pergunta. O que é obsessão? Para a gente responder isso, a gente vai primeiro refletir, pensar. Obsessão é um pensamento, é uma ideia fixa, constante, porém prejudicial. É fixa porque está ligado a determinado assunto, a determinada coisa. Logo que você acorda, lhe acompanha durante o dia, então por isso é constante. Sempre que a gente está envolvido naquele pensamento, o tempo todo, não sai de nossa mente, né? E que tudo que a gente faz, ele está presente. Isso, gente, é em qualquer coisa. Não precisa ser coisas que a gente pense ser prejudicial só a nós, tá? Exemplo, nós vamos fazer uma prova de um concurso e isso nos angustia, fica o tempo todo em nossa mente, né? Então a gente acorda e fica o tempo todo a prova, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. E isso acompanha durante o dia e durante todos os dias vai se tornar prejudicial. Não só para a gente, mas também para o outro. E outros tipos de pensamento. Isso é um pensamento simplesinho que a gente colocou aqui hoje. Tá? Então, para a gente ver que tudo que é demais é prejudicial. É preciso ter medida. Mas se a gente começa a refletir e perceber que isso está ligado a nós, que esse assunto, essa ideia está ligada a nós o tempo todo, a gente já dá aquele estalo. Opa, isso pode ser obsessão. Isso está me prejudicando? Está limitando a gente em alguma coisa? Está fazendo com que a gente olhe para as outras pessoas de forma diferente do qual a gente olhava em outro tempo? Ou em outros dias? Em outros meses? Será que a gente mudou o nosso pensamento muitas vezes para pior? E a gente começa a refletir sobre isso. Então, quando a gente começa a avaliar que o nosso pensamento está fixo, está constante e está prejudicando não só a nós, mas os outros, pode ser indício de obsessão. Muito bem. E quando a gente está aqui no Centro Espírita, a gente vai falar sobre obsessão espiritual, que é o que mais traz o ser humano ao Centro Espírita.
Nós vemos ao centro espírita, muitas vezes, por indicação de algum amigo, que diz, olha, esse teu pensamento não está muito bom. Olha, está acontecendo tal coisa na tua vida. Se tu for num centro espírita, pode ser que lá eles digam se isso é alguma obsessão espiritual. Então, não é porque a gente deixou de estar vivo na Terra, né, desencarnamos, que deixamos de ser o que nós somos. Então, existe seres desencarnados, pessoas que viveram na Terra, que têm uma ideia fixa, constante e prejudicial. Mas esse prejudicial não só prejudica ele com seus pensamentos ruins, mas tendem a prejudicar o outro, que seja a sua visão, seja por amor, apego, afeto, né? Aquele pseudo-afeto, né? Que é apego muito grande. Exemplo, nós vivemos com o nosso marido, esposo, esposa, e esse esposo desencarna. E ele tinha um pensamento de ciúmes. Desencarnou, o pensamento vai estar igual. O sentimento vai estar igual, porque não mudou, só tirou a casca. O ser verdadeiro é o que vive dentro dessa nossa casca. Né? É o espírito. E o espírito vive. E ele vive do jeito que ele era antes. Não foi santo, não virou santo, não mudou. E ele vai continuar com esses pensamentos. Muito bem. E ele pode, com os seus pensamentos, nos prejudicar. Entendem até aí? Muito bem. Adiante, nós nos perguntamos, por que tanta obsessão? Por que existe tanta obsessão? Uma das primeiras coisas é a ignorância das verdades espirituais. Ignorância, Gil? É, ignorância. Não é ignorância de ser rude, não. É da falta de conhecimento. Não é? Uma das primeiras verdades espirituais é que somos eternos. Certo? Vivemos aqui. Não importa qual doutrina religiosa que nós estejamos. Nós somos espíritos e nós somos eternos. Esse corpo vai perecer um dia e o espírito vai sobreviver à matéria. Isso é uma verdade que a gente até hoje não discute. Lógico, tem algumas pessoas materialistas que dizem, morreu, acabou-se. Mas quando desencarna, essas verdades espirituais que ele não conhecia, pelo menos essa, vai o prejudicar de alguma forma. Então, a gente não conhece muitas vezes, ou desconhece, a lei de causa e efeito. Para todo efeito, existe uma causa. Então, se acontece algo de ruim ou de bom em nossas vidas, né? Esse é o efeito, existe uma causa boa ou ruim, tá? Nada que aconteça conosco que seja de bom veio de uma causa ruim. Sempre é uma causa boa. Nunca vai ser a causa ruim. Algumas pessoas dizem assim, mas tem males que vêm para o bem. Não. Aquilo ali é um bem disfarçado. Como dizem alguns amigos, é bênção disfarçada que chegou para nós. Aquela dificuldade que a gente passa, aquelas situações em que a gente vive ou viveu, são bênçãos disfarçadas. Ali a gente vai ver que nós podemos despertar para certas coisas que a gente não pensaria se aquilo ali não tivesse acontecendo. Aquilo ali pode acontecer para que a gente saia da nossa acomodação, né? E ainda, a gente às vezes desconhece a interferência dos espíritos em nossa vida. No livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec faz uma pergunta e diz assim: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e sobre nossas ações? E o espírito de verdade responde: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Ora, se eles influem os nossos pensamentos, nós precisamos ver qual é a qualidade desses pensamentos.
Se a qualidade desses pensamentos são de qualidade elevada, são de teor de amor, de caridade, né, de amor ao próximo, aquele amor que Jesus fica pregando no Evangelho, que muitas vezes a gente vai lá e deixa de lado, sabe? Se esse pensamento for esse, de amar ao próximo, independente do que ele faça, independente do que ele seja e o que ele fez no passado ou o que está fazendo no presente, esse pensamento está sendo influenciado por bons espíritos. Mas se o pensamento da gente é um pensamento contrário, de baixo teor vibratório, né? Vingança, inveja, todas aquelas más virtudes, né? Aquelas imperfeições. Então a gente tem que ver se esses pensamentos estão sendo influenciados por que tipo de espíritos. Muito bem. Então a gente, sabendo que existe a lei da causa e efeito, a gente sabendo sobre a imortalidade da alma, a gente entendendo que existe interferência dos espíritos, existe uma outra verdade espiritual que a gente precisa compreender, que a gente chama de reencarnação. Isso mesmo. Nós nascemos e renascemos. Por quê? Para pagar dívidas? Não. Para resgatar, para aprender, porque numa encarnação só a gente não consegue aprender tudo. E para chegar ao Pai, a gente tem que chegar perfeito, assim como perfeito Ele nos fez. Vamos chegar lá puros. E para chegar puro, nós temos que chegar na inteligência e na moral. Senão a gente não é perfeito, né? Então Deus nos dá sempre oportunidades de recomeçar, aprendermos e resgatar faltas passadas. Não nos perguntemos, o que é que eu fui na vida passada para merecer isso? Não importa. O importante é daqui para frente. O passado ficou no passado, nós usamos de exemplo para melhorar no futuro. Ok? E uma outra coisa dessa tanta obsessão que existe, obsessão espiritual, né, a falta do conhecimento, ou dos conhecimentos, dos ensinamentos evangélicos. Mesmo que a gente não conheça a lei de causa e efeito, que a gente desconheça sobre a imortalidade da alma, mas os ensinamentos evangélicos, eles são tão importantes quanto. Porque se nós colocarmos o Evangelho de Jesus, algumas pessoas nem sabem, mas muitos praticam. Quer dizer, sendo indulgente, desculpando sempre a falta alheia. Sabe aquele 70 vezes 7 que Jesus falou? Esse ensinamento evangélico que está dentro de nós, se ele for praticado, não vai existir obsessão. Porque no momento que a gente utiliza as nossas virtudes, pratica as nossas virtudes, nós nos ligamos com o alto. Nós nos ligamos com as altas esferas. E as altas esferas são anjos, arcanjos, é Deus, é Jesus. Não importa o nome que a gente dê. Para alguns são guias, outros são mentores espirituais, espíritos superiores, não importa. A partir do momento que a gente utiliza o amor que Deus nos deu quando Ele nos criou, quando a gente começa a exercitar esses ensinamentos, essa essência que a gente carrega, não vai ter obsessão. Espírito nenhum vai conseguir nos subjugar. Espírito nenhum vai conseguir nos influenciar com maus pensamentos. E a obsessão, ela cessa. Uma outra coisa que a gente tem que falar sobre a questão das obsessões é a nossa acomodação. E quando eu digo acomodação, é preguiça mesmo. Preguiça. A gente tem preguiça de pensar. Preguiça de pensar diferente. A gente, além de ter preguiça de pensar, a gente se acomoda em pensamentos inferiores. Exemplo. Passamos na rua e alguém nos olha de lado. Pensamento, lá naquela preguiça que a gente está falando, ele vai dizer assim, a pessoa está me julgando. A pessoa está vendo o que de errado em mim. Veja só, isso é preguiça de pensar. Preguiça de pensar no bem. E outras coisas também. Falta de prece, de oração. Dessa ligação que a gente tem com o alto. A gente tem preguiça.
Muitas vezes as pessoas dormem, acordam, passam o dia todinho, não pensam em Deus. Não eleva o pensamento a Deus e agradece, Senhor, obrigado pelo dia. Pelo contrário, fica reclamando o tempo todo da vida. Se chove, reclama porque está chovendo. Se faz sol, reclama que tem sol. Se tem um ônibus que chegou atrasado, reclama que chegou atrasado. Mas se o ônibus chegou na hora e você chegou atrasado, por que só hoje ele chegou na hora? A gente para de pensar os porquês da vida e fica só reclamando. Ora, o sol energiza a terra, né? Auxilia no nosso organismo. A chuva, ela nos dá o alimento, ajuda também no alimento e refresca, enche os rios que vai sair água da torneira para a gente. O ônibus chegou atrasado naquele dia porque muitas vezes nos livrou de algo ruim que poderia acontecer lá na frente e Deus, misericordioso como Ele é, não escuta as nossas reclamações e diz, olha, te atrasa um pouquinho e faz de tudo. Move mundos para que você não seja, naquele dia, alvo daquela ação. E a gente nunca pensou nisso, a gente só faz reclamar. Então, a obsessão, ela também acontece porque a gente se acomoda, porque a gente é ingrato, porque a gente não reflete sobre o amor que Deus tem sobre nós e tudo que Ele coloca na nossa vida. Muito bem. Agora, a gente vai para a nossa terceira pergunta. Ora, Deus é bom. Qual é a utilidade dessa obsessão? Qual a utilidade da obsessão? Pois sabemos que Deus tudo aproveita. Tudo. E aí a gente vai. É um meio de nos melhorarmos. E também é um meio de ajudar aqueles espíritos desencarnados. Vamos para os exemplos do nosso dia a dia, né? Vamos para os exemplos do nosso dia a dia. Em outra época, vamos pensar que nós fomos um médico, e um médico que prejudicou muita gente. Vamos pensar que nós fizemos muitos abortos. Quer dizer, impedimos alguns seres de nascer. E a gente se achou o máximo por isso. Quando nós desencarnamos, nós vamos perceber, através da nossa consciência, que isso é uma transgressão das leis divinas. Nós não temos o direito de tirar a vida nem de deixar que uma vida aconteça. Só Deus. Isso vai estar na nossa consciência. Tá? E aí, Deus, poderoso, soberano, misericordioso, nos permite voltar. Ok? Porque nós nos arrependemos. E ele disse, agora vai. Volta, aprende mais um pouquinho sobre o amor e ajuda também aqueles desencarnados. Como é que a gente ajuda os desencarnados? A primeira coisa, com o nosso exemplo. Se nós temos essa tendência de achar que matar, seja ele quem for, criança, feto, adulto, não importa. Porque de vez em quando a gente se pega mesmo. Algumas pessoas dizem assim, mas aquele morreu, foi tarde, já fez tanta coisa ruim na vida. Né? Nós nos achamos no direito de julgar, de sermos deuses. Enfim. Então, nós voltamos e temos esse pensamento, que são pensamentos homicidas. Que se não fosse a lei da terra, muitos de nós íamos ser assassinos. Nós íamos matar gente. A lei e a religião é uma das coisas que segura o ser humano aqui na terra para não fazer muita besteira. Mas aqui a gente está andando e a gente nasce novamente. Os espíritos superiores vão nos conduzindo pelo plano reencarnatório que foi feito antes. Sabe aquele plano de Deus? Está lá, escrito. E nos conduzindo a ser médico novamente. E ali a salvar vidas, sem interesse nenhum. Sem interesse principalmente financeiro ou de status. Os irmãos desencarnados que nós prejudicamos em outras existências nos observam e vão nos incitar para o mal. Se não consegue nos atingir porque a gente está ali em prece,
porque a gente está ali com os pensamentos elevados, sentimentos elevados, ele vai procurar alguém ao nosso entorno para que nos prejudique. E aí vai incitar a nossa paciência, vai fazer com que a gente exercite. Vou dizer assim, porque o pessoal diz, me dê paciência, aí lá vem tribulação. Né? Mas por quê? Porque ele se aproveita disso. Como é que a gente exercita a paciência se a gente não tem ninguém aperreando a gente? Né? Então ele vai lá incitar para que a gente exercite as nossas virtudes. E cada vez mais que a gente vence essa má tendência, ou a má tendência que a gente trouxe do passado, né? E aquelas que a gente já ainda tem, a gente vai se melhorando. Então as obsessões também é bênçãos. Para que a gente se melhore, para que a gente chegue mais junto a Cristo e assim Cristo nos conduza mais perto do Pai. Até aí, ok? Tranquilo. Então vamos lá. Quarta e última pergunta. De quem é a culpa da obsessão? Bom, já chegamos até aqui e dá para dar uma ideia de quem é a culpa da obsessão. Ora, se a obsessão ela se inicia a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas tendências, de quem é a culpa? Eu nem escutei vocês falarem, mas já imaginei. Essas ideias esporádicas, muitas vezes, vêm mais persistente, ela vai se transformar em sentimento. Então, vigiemos nossos pensamentos. Nós, com esses pensamentos, com esses sentimentos, nós vamos ter uma predisposição para nos ligar com aquela ideia. Por isso que vigiar é importante. Para que essa ideia não seja colocada em sintonia com espíritos que tenham a mesma ideia. E aí a gente está falando de pensamento de baixo teor vibratório. Após isso, depois das ideias, da sintonia que a gente estabeleceu, existe uma aceitação daquele pensamento negativo, que é o que a gente chama de alimentação, né? Ou simbiose. A gente começa a se alimentar, a aceitar esse pensamento e torná-lo como verdadeiro para a gente. E a gente tem que realmente vigiar. Olha que eu já falei vigiar umas 10 vezes aqui. Quando a gente está nesse nível, que o pensamento toma conta do nosso espírito, do nosso ser, dos nossos sentimentos, começa a gerar uma atmosfera fluídica. Sabe aquele pessoal que diz assim, eita, a tua aura lá não está muito boa, não. A tua aura hoje está meio trevosa. Estou enxergando aí uma coisa meio estranha. É porque os nossos sentimentos, nossos pensamentos estão gerando isso. É a nossa invigilância que está fazendo com que a gente fixe esse pensamento e esses sentimentos se estabeleçam. E aí vem essa geração de atmosfera fluídica. E por último, vem a mudança de comportamento. E a partir daí, as doenças, tanto da alma quanto do corpo. Né? Então, a obsessão nada mais é do que um processo que, se a gente começar a pensar direitinho, refletir, a gente não deixa chegar até lá. Ok? Nós encerramos por hoje e pedimos a Deus, a Jesus, que nos abençoe para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sejam mudados a cada dia para melhor. Então, leituras edificantes é importante. O livro dos Espíritos nos clareia sobre o mundo espiritual e a interferência dos espíritos no mundo corporal. E assim, nessa paz e nessa luz, agradecemos a todos a atenção. Muita paz a todos. Vamos fechar fazendo a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento novamente a Deus? Agradecer pela oportunidade? Vamos lá. Deus, de imensa bondade, de amor infinito, Jesus Mestre que nos guia, abençoa, Senhor, a todos nós,
refrigera nossa alma, nos conduz pelos caminhos do amor. Tua paz, teu amor e tua proteção esteja sempre conosco, nos amparando, nos iluminando, nos inspirando para sermos sempre melhores. Que a luz, a paz nos envolva hoje, amanhã e sempre. E é nessa harmonia de amor e paz que agradecemos mais uma vez e pedimos humildemente para encerrar o nosso trabalho desta noite. Muita paz a todos e até a próxima.